Agro é força produtiva, inovação e também é articulação. Nesse episódio do Giro Agro Especial AgroTeams, aqui na Carreta Agro pelo Brasil, tenho a honra de receber Daniel Carrara, superintendente nacional do Senar e também assessor especial do Sistema CNA, e juntamente Paulo Carneiro, presidente da nossa Federação da Agricultura e Pecuária no estado do Tocantins. Sejam bem-vindos à nossa carreta. Obrigado. Finalizando aí hoje, encerrando o nosso último episódio do podcast de hoje, com um assunto aí que foi a tarde inteira de discussões, né? O comitê recebendo os presidentes das federações da região norte. E o que vocês discutiam aí? Pode trazer para a gente um pouco desses assuntos? Bom, primeiro é um prazer estar participando aqui na nossa carreta, essa iniciativa aí da administração central juntamente com o Instituto, e aqui atendendo aqui o chamado do nosso presidente, nosso amigo Paulo Carneiro, esse líder aqui do agro brasileiro e do Tocantins, que demanda todos os anos a nossa carreta, né? E eu vou dizer para você, presidente, que eu acho que é o lugar mais bonito que a carreta frequenta na beira aqui do lago, aqui de Palmas, é realmente uma visão maravilhosa. Mas atendendo um convite também do nosso presidente Munir, presidente da comissão da região norte, a gente veio trazer aqui algumas novidades em termos de ação do Senar. O primeiro, o programa Saúde no Campo, que é uma inovação do nosso sistema, foi lançado há 15 dias em São Paulo, após o projeto piloto, que contou inclusive com a cooperação aqui do Senar do Tocantins, e hoje já está nacionalizado, 20 estados começando, que é um programa de educação e prevenção na área de saúde para propriedades atendidas pelo nosso sistema de assistência técnica e gerencial. Então é um programa que vai envolver auxiliares de enfermagem, para tratar e cuidar da saúde dos produtores e das suas famílias. Então é um programa que tem a inspiração do nosso sistema de assistência técnica, que conta com diagnóstico da propriedade rural e primeiro uma análise das condições de saúde das pessoas que residem naquela propriedade e nas condições ambientais da região, como água, como poeira, e faz um planejamento de ação voltada para a prevenção e saúde da família do produtor rural, com um modelo de acompanhamento mensal junto com os nossos técnicos de assistência técnica. Nós já iniciamos agora com 20 estados e devemos rapidamente atingir o Brasil todo, e acreditamos que é um projeto que vai avançar muito rápido. Eu tive o prazer de apresentar aqui para os presidentes da região norte e também convocá-los a participar e aderir ao programa, que é um programa por adesão. E o ponto alto dessa participação do Senar Nacional aqui foi o lançamento do nosso projeto AgroNorte, que é a semelhança do que fizemos há 5 anos atrás no Nordeste, o AgroNordeste, tem o objetivo de ampliar a assistência técnica aos produtores rurais da região norte, com um diferencial que é a implementação de tecnologias de produtos de cadeias adaptadas à região e que tem alto valor agregado se tiver tecnologia na área de produção. Então são produtos como açaí, como guaraná, como cupuaçu, que ainda tem um processo de exploração com baixa tecnologia, chegando a ser extrativista. Então esse projeto tem a intenção de formar 1.500 técnicos, tirar as tecnologias adaptadas à região norte das prateleiras da pesquisa, seja Embrapa, seja as universidades, capacitar os nossos técnicos com essas tecnologias, são adaptadas, e aí fazer chegar isso lá na ponta e ampliar nosso volume de assistência técnica aqui na região norte, que nesse ano está em torno de 20 mil produtores, para chegar a 30 mil produtores já dentro do programa AgroNorte. E o ponto alto desses novos 10 mil produtores é que o custeio vai ser todo com o recurso da administração central, o que dá um poder de alavancagem a esses trabalhos aqui na região norte. Vamos ter a COP, né, em Belém esse ano, e a gente quer que já na COP nós possamos já anunciar esse novo trabalho, essa nova iniciativa
para fazer o desenvolvimento dessa região com rentabilidade dentro da propriedade rural. Essa é a nossa missão. E é interessante, seu Paulo, a gente percebe como Tocantins, a região norte, tem sido agraciada aí com essa multidisciplinaridade no atendimento, pensando aí desde assistência técnica e gerencial, passando por soluções, como o Sebrae também esteve aí na parceria no Juntos pelo Agro, esse programa AgroNorte, saúde no campo, extremamente importante. E uma coisa que a gente ouviu muito aqui no nosso podcast ontem, hoje, que é o fato desse tratamento humano, essa qualidade de vida, pensando no produtor rural. Como que o senhor se sente recebendo aí, né, nesse momento, essas novidades e esses programas e projetos aqui para o nosso estado? Eu me sinto muito feliz hoje, né, de estar recebendo o Dr. Daniel, nossa Comissão do Norte aí com o Ninho, nosso presidente, e sobre a saúde no campo, a gente lá, a CNA, a CNA Senar, eles deu essa missão para a gente iniciar aqui no Tocantins. Então já está operando aqui no Tocantins. Agradeço ao Dr. Daniel, ao Dr. João, de ter confiado na nossa entidade aqui do Tocantins. Então eu fico muito feliz com isso e que a gente vai ampliando mais hoje ali na nossa comissão, o lançamento de muitos programas novos, né, que vai também contemplar aqui no Tocantins, com apoio da CNA, Senar, que vai nos colocar para trabalhar, e eu estou levando também junto aos sindicatos rurais para nós atingir nosso público, né? O pequeno, médio e o grande produtor. Então, é dessa forma que a gente quer trabalhar junto, unido, né? E o Sebrae, hoje, como presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, também tem as novidades que ter parceria. Lá, a gente está dentro da porteira, a gente é mais forte, mas o Sebrae pode nos ajudar também a comercializar o produtor agregar valores e o produtor ganhar mais do que produz. Então é isso aí, o Dr. Daniel tem nos trazido muita novidade junto com o Dr. João, e eles é incansável para poder criar programa e as coisas acontecer nos estados e beneficiar nossos produtores rurais. E justamente por falar nisso, são mais de 5 milhões de produtores, milhares de projetos de lei que a CNA acompanha, né, do ponto de vista da articulação, da representatividade. E a pergunta é, como manter, né, essa atuação técnica legítima e tão conectada com a base, chegando aí em cada cantinho desse Brasil? A parceria e a valorização da nossa rede. A nossa rede ela é piramidal, começa lá em Brasília, CNA, nós temos, vamos dizer assim, muita cabeça, né? Muito pensamento, muito desenvolvimento, mas sem os nossos braços, sem as nossas mãos na base, nós não conseguimos fazer nada. Então a gente passa pela liderança nacional, doutor João, os presidentes de federação, todas lideranças reconhecidas nos estados, e o nosso sistema sindical rural, mais de 2.000 sindicatos lá na ponta, que funcionam como verdadeiro agente de desenvolvimento do nosso sistema. A delegação de função e monitoramento por intermédio de indicadores é o segredo do sucesso do nosso sistema. Mas, mais do que isso, liderança forte, como Paulo, como o doutor Munir, como o doutor Assuero no Acre, doutor Iraçu no Amapá, doutor Hélio em Rondônia, doutor Silvio em Roraima, doutor Xavier no Pará. E a gente usando o Tocantins sempre como projeto piloto, e a gente testa os modelos em regionais estruturadas, e aí precisamos de equipe técnica, que é outro segredo do sucesso, técnicos de qualidade, equipe de superintendentes valorizadas e bem preparadas, e usamos o Tocantins porque o Tocantins é um pouquinho de cerrado, um pouquinho de bioma Amazônia, tem uma área seca também, né? Tem uma área mais pobre, que é o Bico do Papagaio, então o Tocantins serve de balão de ensaio para a gente conseguir expandir as nossas atividades no norte como um todo, e sempre nos ajudando aqui, porque também tem um líder forte, que é o Dr. Paulo.
E, seu Paulo, como que é trazer aí os sindicatos nessa representatividade aqui na Agroteams, todos presentes ontem, hoje, os presidentes aqui, que é uma vitrine, é um momento super importante, mas não é só nesse momento. Os sindicatos estão aí sempre alinhados, próximos da federação. A gente tem feito um trabalho com os sindicatos rurais, trazendo eles para ter conhecimento, né, tanto técnico como também conhecer as novas genéticas, tecnologia, inovação. Então, nós traz os presidentes para eles também participar. Inclusive, na reunião hoje da Comissão do Norte, eles estavam participando, ouvindo e vendo qual as demandas e também o que tem de lançamento, que o doutor Daniel, o doutor João sempre traz as novidades, e eles já vai para as bases sabendo o que é a nossa missão. Nossa missão é levar o que é de melhor para o produtor rural. E eu creio que através do nosso trabalho, através da CNA, junto com o Senar, trazendo as condições da gente trabalhar lá no campo, nós também vamos atrair o produtor rural para dentro dos sindicatos rurais e eles ter responsabilidade também com a entidade que representa eles. Então, isso aí eu deixo aqui a dica para os produtores rurais que procuram seus sindicatos, que é o legítimo representante do produtor rural. Daniel, a gente sabe que a assistência técnica e gerencial já tem aí o seu sucesso. É um modelo no Brasil que o sistema CNA-Senar executa. E a gente percebe que o tema educação, inovação, social caminha junto. Mas a gente também tem ouvido falar muito da importância que tem a comunicação. E a gente sabe que hoje é um foco do sistema CNA-Senar. Pensando aí, a gente está esse ano com um assunto super em alta, que é a COP, né? Então, o sistema CNA-Senar já está se antecipando. E aí eu gostaria de falar um pouco desse processo, dessa comunicação, desse cuidado dentro, depois da porteira, e levar o agro e todo o seu sucesso para que todo mundo, de fato, conheça e reconheça a qualidade do agro. O produtor rural, ele faz muito bem feito, né, em termos de produção, produtividade, e não deve nada, muito ao contrário, no mundo não tem nenhum produtor rural que faça agricultura tropical como o produtor rural brasileiro faz. Entretanto, ele é muito fechado no interior da sua propriedade e as nossas entidades também passaram muito tempo, né, falando para o produtor, organizando o produtor, a produção, e fez bem feito, tanto é que hoje nós temos sobra de produto para exportar. Não falta comida no Brasil. Você tem um problema de redistribuição de renda, mas não falta comida no Brasil. E sobra ainda, não é muito, né? Por exemplo, a carne, como é dito por aí, que é tudo exportado, no máximo 20% da nossa carne é exportada, gerando divisa e balança comercial. Então, o produtor rural fez o seu dever de casa, investiu em tecnologia, pode melhorar? Alguns sim, outros não tem o que melhorar mais, tem o que ensinar. Mas realmente não investimos em comunicação e nos afastamos da população urbana, nos afastamos do jovem urbano, né, que hoje não assiste televisão, mas absorve tudo via os celulares, né, e as TVs fechadas, e o produtor rural ficou muito tempo sem falar com a sociedade urbana e está pagando um preço caro. Então, muita mentira é dita por aí, muita gente fala em nome do setor, muitas inverdades faladas várias vezes viram verdades e a gente ficou um pouco silente em relação a isso. Então, o sistema CNA vendo mais esse gargalo, essa é a nossa função, ver os gargalos e tentar melhorar, corrigir os rumos, né, para que o produtor rural avance. O nosso sistema está avançando em comunicação. Então, interagindo com as grandes redes, participando de debates públicos, tentando fazer a conexão do agro com a sociedade urbana, que há 20 anos atrás isso era mais fácil, porque todo jovem tinha alguma conexão com o campo, um tio, uma tia, uma avó. Hoje não, hoje os meninos não têm nenhuma conexão com o campo. E cabe a nós fazer essa conexão. Então o sistema está avançando nisso, agora investindo também muito em comunicação digital, por intermédio de influencers, das grandes plataformas de comunicação digital, para tentar corrigir
as mentiras que são ditas. A boa notícia é que a gente tem trabalhado muito com pesquisa, então às vezes a gente acha que a população acha que todo mundo, todo produtor é desmatador, e não é assim, não é a verdade. Tem gente que acha por conveniência, né, porque ganha dinheiro para falar isso. Tem gente que ama o produtor, mas a maior parte da população não acha nada porque não conhece. Então a gente tem que informar, tem que mostrar o que é o setor rural e fazer essa aproximação do setor rural com o setor urbano, e é isso que a gente tem investido bastante, e a COP é uma oportunidade de fazer isso para o mundo. Nós vamos receber um monte de gente aqui do mundo todo, e a gente está numa grande parceria com a Embrapa, que é a avalizadora dos números e da tecnologia, para que a gente faça essa comunicação mais fácil. Não é fácil. Comunicação é 365 dias por ano, 24 horas, vocês sabem disso muito bem. A gente ainda não sabe fazer direito, mas estamos nos esforçando e acho que vamos avançar rápido. E é uma construção, né, seu Paulo? O Instituto CNA hoje gera dados muito importantes para a gente embasar. Eu digo esse nosso discurso, né, como CNA Jovem, como porta-voz do agro hoje, que eu tenho aí a honra de fazer parte desse processo, mas também me coloco na posição de produtora rural, filha de produtora e sucessora, e esse caminho de ir com as informações certas, de nos anteciparmos e mostrarmos a nossa realidade do agro, seu Paulo, é o que faz com que essa percepção mude, não é verdade? O Daniel falou aqui, o doutor Daniel, sobre a comunicação, falou sobre o produtor rural. Nós ficamos muito tempo dentro de uma bolha, né? E agora as entidades, igual a própria entidade da CNA, depois da administração do doutor João e do doutor Daniel e toda a sua equipe, a gente viu que a gente saiu de uma bolha, a gente vivia numa bolha, e dentro dessa bolha nós só comunicava entre nós. E hoje não, hoje a gente comunica com toda a população, tanto do Brasil como do mundo. A gente fala, a CNA está em todos os lugares. Então eu parabenizo a administração do Dr. João, do Dr. Daniel, pelo o arrojo que eles teve, a coragem. Agora, recentemente, eu teve um seminário em São Paulo, e lá nós comunicou com o mundo, né? Teve as oficinas, eu vivo falando com os Estados Unidos, com a China, vários países, e mostrando a perspectiva do agro futuro. Então, isso aí, nós estava lá produtores rurais, lá os presidentes de federações, e isso aí nos enriquece muito e coloca a gente também bem informado, para a gente continuar trabalhando aqui na base, junto com nossos técnicos, né? Que a gente faz um trabalho de capacitação para eles, junto à Embrapa e outros órgãos, para a gente sair na frente. Nossos técnicos são hoje requisitados no Brasil inteiro, e nossos cursos, tudo é respeitado. Todo lugar que chega um técnico ou um produtor com um certificado, ele um trabalhador, ele arruma um emprego, um nosso certificado. Então, nós ficamos muito felizes com isso. E olha, são inúmeras experiências que a gente ouve. Ontem, aqui no podcast, o Marcos Grotti, né, pai do Murilo Grotti, comentava que ele vinha do Paraná, de um dos eventos lá do Senar, e ele foi abordado por várias pessoas falando sobre o Senar. E marcou muito uma situação em que ele disse que estudantes de várias instituições num momento, por exemplo, de uma avaliação, a pessoa trouxe para ele a experiência que um que tinha feito o curso do Senar gabaritou e os outros não. Então, saber que esse conhecimento está de fato surtindo efeito, entregando resultados é muito importante. E eu costumo dizer assim, Daniel e São Paulo, que o agro ele troca o pneu com o carro andando. Para sair na frente, ele tem que embalar o processo, enquanto isso outras coisas estão acontecendo. Nesse momento, fala-se muito nas discussões internacionais, nessas comunicações todas, nesses processos, a crise, a guerra, a questão da guerra comercial em si, né? E a pergunta é, como virá esse jogo? A nosso favor. Não existe receita, mas com certeza a CNA já vem se antecipando. A receita é você estar informado, né? Informado e preparado.
Por exemplo, fizemos um seminário em São Paulo, discutindo o cenário, as mudanças geoeconômicas, geopolíticas do mundo, e trouxemos os maiores especialistas do mundo para falar de mercado internacional, inclusive o Prêmio Nobel de Economia, que conhece bem o Brasil. E se não conhece, passou a conhecer porque ele estudou. E a gente foi trabalhar com cenários. Então eu tive a oportunidade de dar uma entrevista lá e eu não tenho bola de cristal, mas eu sei o que pode acontecer. Então eu falei, olha, se os Estados Unidos fizer um acordo com a China, usei esse termo, que é o que eu acho que vai acontecer, nós precisamos parar de achar que nós somos a debutante, né, na festa sozinho, porque nós não vamos estar sozinhos. Então a gente tem que tomar cuidado com o excesso de otimismo, com os posicionamentos midiáticos da própria mídia, né, da própria imprensa, e temos que ter o pé no chão para dar orientação para o produtor. Então o que ocorreu? Estados Unidos fez um acordo com o Trump e não vai demorar 90 dias. Então a nossa lua de mel do milho, da soja para a China, vai ter vida curta. E a gente precisa passar essa informação para o produtor rural. Então, qual é o sucesso, o segredo? É estar bem informado e bem preparado, e para isso você tem que ter uma equipe boa. Tem que ter economistas, tem que ter pessoas da área internacional para dar o suporte que o nosso setor precisa. E é isso que a gente vem fazendo, criar uma equipe boa. Nosso presidente João Martins diz, sem equipe boa a gente não vai a lugar nenhum. E a gente vem fazendo isso e temos replicado isso para as federações, como é o caso da federação aqui do Tocantins. E aí, seu Paulo, é aquela história, né? Um olho no gato, o outro no peixe. Que está atento a todos os lados. A gente tem que estar de olho para todo lado, né? Tem que olhar para frente, para trás e ter os pés no chão, igual o doutor. A gente não pode pensar que nós é a cereja do bolo. Nós temos que saber que a gente tem os concorrentes, né, lá fora, e que nós temos que saber o que produz e o como vender, né? Que é nosso mercado, a nossa produção é para ser vendida. Inclusive a exportação, o Brasil hoje, né, é o maior exportador de carne e de grãos, mas com esse acordo lá da China com os Estados Unidos, isso pode também diminuir nossa exportação. Nós temos que ter cuidado com isso para nós não poder não ficar frustrado aí com produção, e nós temos um problema sério, né? Os armazenamentos nossos é pouco, nós é deficiente, nós precisa dar uma melhorada na infraestrutura para o produtor rural. Daniel, com certeza as pessoas devem olhar e falar assim, será que o Daniel também tem um pé na roça? Também é produtor? Também traçou esse caminho aí do seu Paulo? Produtor, presidente do sindicato rural, representatividade, chegando até o posto em que está hoje no sistema CNA-Senar? Com certeza, não tem jeito de você ensinar ninguém se você não sabe fazer, né? Então eu acho que essa é um pressuposto, isso é uma característica do nosso sistema. Uma parte dos nossos técnicos tem uma produção, ou dele próprio ou do seu pai. Então eu sou produtor rural, sim, no município de Alexânia, no Goiás. Já fui presidente do meu sindicato, já fiz muita exposição, já tive que brigar com o prefeito, já tive que correr atrás de patrocínio, né, doutor Paulo? Né? E já tive que brigar para ter uma sede, e também já tive que brigar com a indústria por causa de preço de leite, brigar com o fornecedor por causa de preço de ração. Eu acho que essa vivência do nosso sistema, todos os nossos dirigentes são produtores, então sentir na pele o sofrimento do produtor dá a legitimidade que a gente precisa para representar ele e conversar com ele de igual para igual. Se você não tiver isso, você vai ter dificuldade de ser um líder. E para a gente encerrar, qual foi a lição mais importante, aquela assim, de orgulho mesmo e que marcou, que vocês aprenderam aí com os ganhos, os desafios vividos nessa vida aí sindical? Vamos, doutor Paulo. A minha vivência como presidente, fui presidente do Sindicato Rural, 5 mandatos, e aprendi muito, né? É igual o doutor Daniel falou, a gente tem de brigar pelo produtor,
A gente sabe o que é sofrimento do produtor, que eu sou produtor, né? Desde menino, fui criado em fazenda junto com meus pais, vivi na cidade grande 17 anos, aprendi também o outro lado, fui representante comercial, depois voltei às minhas origens, que é um campo. E chegando aqui no estado do Tocantins em 88, em 91, virei presidente do sindicato. Fui eleito, e daí para cá é defendendo o produtor rural. Fui vice-presidente da federação por 3 mandatos, e com esse currículo eu cheguei aqui. Eu também com apoio dos presidentes do sindicato, apoio da CNA, apoio do doutor Daniel, todos. Deus, quando eu entrei, ele já era superintendente do Senar. E pelo currículo dele, a gente conhece, sabe que ele também é um produtor, foi um presidente de sindicato, e é onde ele está, por isso que ele manda bem, que sabe o que está acontecendo, o que tem de falar. Ele tem esse poder de passar para as pessoas, para o nosso produtor, tanto do agro, do agroindústria, tudo isso aí, a gente, a gente fica enriquecido de informações que vem da CNA, vem do Senar, e através disso aí a gente vai passando também para os nossos produtores, é a nossa base, que é os sindicatos rurais, e vamos continuar trabalhando e buscando informação e levando o produtor para sair também da bolha, né? Que não é fácil, mas devagarzinho vai saindo, e nós vamos conseguir sim andar uns passos para frente, o mais rápido possível, porque o mundo anda voando, né? A gente não dá conta de ficar 2 dias Parado. sem informação. Se ficar, anda para trás. Quem sabe fazer, sabe liderar. Tem que se preparar, né? Não nasce sabendo, né? É. Então a gente tem que se preparar, e os nossos dirigentes fazem isso, né? E com informação e com preparação, se tornam líderes, como você está se tornando, né? Depois de passar pelo processo CNA Jovem, está agora de novo numa capacitação, né? As vozes do agro. Então, para isso que o Senar existe, para capacitar o trabalhador, o produtor e as nossas lideranças, e hoje a gente faz isso bem feito, sem modéstia agora, né? Eu acho que o maior programa de liderança do Brasil está na nossa instituição, no agro. Verdade. É verdade, é referência. Mas o senhor está fugindo do que mais te orgulhou aí, da sua maior conquista nesses anos vividos. Minha maior conquista é fazer o Senar ser do tamanho que é, né? Eu entrei no sistema, não existia o Senar foi público, foi extinto, foi recriado em 93, e eu participei dessa montagem, né? E a criação de metodologia, formação de instrutores, representação do sindicato, ajuda aos sindicatos, depois a educação à distância, depois o ensino formal, os polos à distância, depois as nossas escolas, os centros de excelência, depois assistência técnica, agora a saúde. Ou seja, quando eu fui presidente do sindicato, o Senar já tinha muito serviço a oferecer. Mas quando eu entrei no Sindicato Rural do Distrito Federal, não existia o Senar. Então, o sindicato tinha dificuldade de ter alguma coisa para mostrar. Então, hoje, eu vou dizer para você que o presidente do sindicato hoje tem alguns desafios. Ele tem muito mais problema para resolver, não é só crédito, como era antes. Hoje você tem crédito, você tem meio ambiente, você tem tributação, você tem segurança jurídica, propriedade de terra. Mas, por outro lado, também tem um Senar com mais serviço, com mais ação. Muito mais suporte. Hoje nós temos 15 mil técnicos dando suporte, vinculados aos sindicatos, né? Então, se eu posso dizer que me orgulho de alguma coisa, foi de participar da criação desse sistema que hoje, de forma incontestável, é o maior sistema de atendimento ao setor rural do Brasil, e ainda falta crescer muito mais. Olha, agradeço a presença de vocês aqui no Giro Agro especial da AgroTeams 2025. Claro que não vou perder a oportunidade também de agradecer pela oportunidade que tenho das portas abertas do Sistema FAET, desde o meu primeiro curso técnico, das minhas, né, de todos os cursos que participei lá dentro.
de estar hoje aí como representante, uma tamanha responsabilidade pela frente, com confiança e com disponibilidade em prol do nosso agro. E eu encerro assim mais uma edição do nosso podcast especial aqui na AgroTeams.